tarde, boa noite a todos e todos. Sejam muito bem-vindos à TV Taperi. Hoje nós estamos dando início às atividades da mesa que se chama Conversas Impertinentes, Pesquisa e Produção de Conhecimento. Meu nome é Rafael Gumiero, sou docente da casa, da Unifespa, leciono nos cursos de Ciências Econômicas, na graduação e na pós-graduação de Planejamento e Desenvolvimento Regional e Urbano na Amazônia. Hoje nós temos como nosso convidado o professor Ático Chassot, que vai falar sobre o tema da importância da pesquisa no desenvolvimento de uma sociedade mais justa. Vou fazer uma breve apresentação do professor Chassot e depois iremos dar início ao nosso diálogo entre nós sobre a temática. O professor Chassot, ele tem um longo currículo e muito a acrescentar para a nossa academia e ciência. Fazer uma pequena abreviação do currículo dele. Ele é professor desde março de 1961, é licenciado em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 65, mestre em Educação pela URGS, também em 76, doutor em Ciências Humanas pela URGS em 1994 e tem pós-doutoramento na Universidade Complutense de Madrid em 2002. É professor titular aposentado do Instituto de Química da URGS, foi professor da PUC do Rio Grande do Sul, da UBRA, da Faculdade Porto Alegrense, da Unicinos, onde coordenou o programa de pós-graduação em educação, da Unilassalle, na URI de Frederico Westphalen e do Centro Universitário Metodista. Ele foi também professor visitante da Universidade de Aalborg, Universität, Dinamarca, e na Universidade de Lanús, na Argentina. Ele também tem no currículo dele, como atuação, como professor e pesquisador e orientador do doutorado na REAMAC, que é a Rede Amazônica de Ensino de Ciência, e também desempenho a função de professor visitante sênior da Unifespa, ou seja, da nossa universidade, que tem contribuído conosco atualmente dentro do programa de pós-graduação do PPGM, que é o Programa de Pós-Graduação, Educação em Ciências e Matemática. Ele também já esteve lecionando para os cursos e fez palestras em todos os estados do Brasil, em alguns países. Então, o professor Chassot tem uma grande circulação, não só pelo Brasil, mas internacionalmente também. Ele também tem uma vasta produção científica. Vou elencar aqui apenas algumas das suas produções, sabendo que tem outras. Ele é autor, entre outras produções, dos livros A Ciência através dos Tempos, um livro de 1994, uma edição recente de 2018. Ele também publicou Alfabetização Científica, Questões e Desafios para a Educação. É um livro de 2000, também com uma edição recente, 2018. Educação com Ciência, de 2003, com edição revisada para 2010. Ele tem também a produção Para Quem é Útil o Ensino, é um livro de 95 e também está numa quarta edição mais recente, 2018. A Ciência é Masculina é o tema de um outro livro que o professor publicou. É um livro de 2003, com uma nona edição em 2019. Outro livro também que o professor Chassot colaborou, 7 escritos sobre educação e ciência, pela editora Cortez, 2008. Outra referência de Chassot é sobre o livro Memórias de um Professor, Hologramas desde um Trem Misto, da editora Unijuí, 2012. E também publicação do livro Das Disciplinas à Indisciplina, que foi publicado pela editora Apres em 2016. Então, o professor Chassot ainda tem um site onde podem serem conferidas as suas principais contribuições na academia e ciência, que é o link, o sítio se chama www.professorchassot.pro.br. Então, esse é um breve currículo do professor Chassot, que nos brinda hoje, com sua
brilhante contribuição dentro do tema, fazendo um breve prólogo sobre o tema que nós iremos tratar hoje aqui na TV Tapiri. Bem, a importância da ciência no desenvolvimento de uma sociedade mais justa. Recapitulando rapidamente, a ciência ela teve um papel fundamental, não só na discussão sobre o que é desenvolvimento, mas, para além disso, apontando caminhos para a gente superar os problemas que encontramos na nossa sociedade. Digo isso tentando fazer uma interface com a ciência, enquanto um campo simbólico, analítico, que nos permite avançar enquanto sociedade para uma inovação tecnológica, mas também reverberando essa inovação tecnológica para a sociedade em formas de qualidade de vida e bem-estar. A ciência, ela tem como um cânone de produção as universidades, né? Então, as universidades que nós estamos falando hoje, ela tem também como missão promover uma interface entre o que está sendo desenvolvido para com a sociedade. Para que isso ocorra, é necessário não só uma universidade sólida, um capital humano também sólido dentro das universidades, formados principalmente pelos cursos de graduação, pelos de pós-graduação, para além da formação para o mercado de trabalho, mas sim como formação de uma expertise que permitirá nós aprofundarmos aspectos que estão vinculados aos problemas na nossa sociedade. Então, a universidade é o celeiro dessa produção científica, mas não só isso, é por meio dessa expertise que nós conseguimos entender quais são as problemáticas que afetam a nossa sociedade. E o papel do pesquisador, da pesquisadora, é também enxergar para além dos problemas, apontando os caminhos. Então, acompanhando não só a ideia de desenvolvimento, mas também trazendo possibilidades para que a nossa sociedade se torne mais equitativa. Atualmente, fazendo uma breve referência à nossa universidade, a Unifesp é uma universidade muito recente, de 2003, sabendo que ela foi desdobrada da UFPA, Campus Marabá, que tem mais tempo, né? Mas ela é muito recente na atuação no Sudeste Paraense. E nesse pouco tempo, que ela completa este ano 8 anos, ela tem se propagado a fazer uma grande transformação na nossa sociedade do Sudeste Paraense. Então, atualmente temos 5 campos, do qual ela atua. Tem o polo Canaã dos Carajás, que recentemente está recebendo efetivamente uma colaboração e coordenação, né, junto com a prefeitura do município, né, que nos permite entender que a sociedade ela necessita da universidade para que ela possa promover avanços sistemáticos a respeito dos seus problemas, né, superando-os. Então, o desenvolvimento, ele inevitavelmente passa pela promoção da ciência. Então, é nesse campo científico que acredito que a sociedade possa ser mais equitativa, né? Aquilo que diz respeito ao acesso da população a bens como direitos, né? Direitos esses que estamos colocando como direitos sociais, no caso da educação gratuita, né? Promovida pelas universidades públicas, e não só para a promoção da formação para o mercado de trabalho, mas mais do que isso, a universidade promove empoderamento para a população, né? Então, vejo que a universidade ela tem esse papel fundamental. Então, a partir desse breve itinerário colocado, né, desse breve prólogo, né, a gente abre a nossa mesa de hoje com o professor Chassot. Eu vou deixá-lo bem à vontade para que ele possa fazer sua fala. Posteriormente, nós retomamos, né, para que a gente possa dialogar um pouco acerca da palestra do professor Chassot. E eu agradeço enormemente, professor, a sua contribuição, a sua disponibilidade de tempo, a sua agenda, e só fazendo uma breve nota antes de iniciarmos com a sua fala. Sei que nós estamos em um momento pandêmico, né, um momento que nós estamos enfrentando graves problemas, não só dentro, né, da nossa sociedade, né, de modo geral, por conta do Covid-19, mas também estamos enfrentando uma agenda muito pesada de trabalho, né? Então, gostaria enormemente de agradecê-lo em nome de todos os meus colegas, né, que estou aqui os representando da nossa mesa, e é um prazer tê-lo conosco, seja muito bem-vindo. Deixo o senhor com a palavra. Eu queria começar mandando uma saudação muito fraternal
a cada uma e a cada um que estão conosco nesse momento. Eu estou falando desde Porto Alegre e estou falando em Marabá. Eu estou dizendo que cada vez mais nós temos tido possibilidade que antes só eram os deuses, a ubiquidade, podia estar ao mesmo tempo em vários lugares. Hoje eu estou aqui em Porto Alegre, estou também em Marabá e estou em alguns outros locais onde a televisão nos leva. Bom, a proposta é que falemos sobre a importância da pesquisa na universidade e, particularmente, a pesquisa nesses tempos pandêmicos. É lamentável que a universidade, e quando eu estou falando em universidade, eu estou me referindo às universidades e aos institutos federais que formam universidade e institutos federais formam o ensino superior no Brasil. Hoje estão com muitas dificuldades decorrente a políticas equivocadas desse governo. E eu não posso me esquecer que agora eu estou falando na TV Tapiri, na região amazônica. Região amazônica que o atual governo da República tem literalmente exposta ao sacrifício, à situação muito difícil em termos de fazermos pesquisa. Por quê? Nós não apenas não tivemos acesso às possibilidades de fazer pesquisa, mas, como mais ainda, temos um retrocesso de que está acontecendo no Brasil em termos de educação, não apenas em termos de educação, em termos de realização dos homens e das mulheres fazer essa situação modificar. Nós, a toda hora, estamos sendo perguntados pelas pessoas quando é que vamos voltar como era antes. E a resposta é um pouco dolorosa. Nós não vamos voltar como era antes. Nós vamos voltar pior do que estávamos quando, há quase 2 anos, começou a pandemia. E por que isso? Porque, entre outras coisas, nós não apenas convivemos mal nesses tempos pandêmicos, mas retrocedemos de uma maneira dolorosamente fantástica. Eu explico um pouco isso. Na segunda quinzena de março do ano 2020, de repente, por um decreto, nem foi um decreto, por uma norma da presidência, todos os brasileiros se tornaram com expertise em educação à distância. A educação à distância entrou de uma maneira tão forte na realidade das vidas das pessoas, sem que essas tivessem qualquer preparo prévio. A partir de agora, pais, avós, irmãos mais velhos, empregadas domésticas, todos se tornaram repentinamente com expertise em educação à distância.
e muitas pessoas se iludiram, disseram que agora o Brasil vai para frente porque tem educação à distância, sem desconhecer que muitas vezes, quando se fez antes da pandemia educação à distância, isso era preparado e estudado por técnicos, por pessoas que tinham conhecimento e apresentavam soluções. Nós não tivemos isso. Agora, vocês têm que ser professores de educação à distância. E eu repito, uma gama de pessoas que não tiveram contato nenhum antes com o assunto passaram a ter expertise nessa situação. E quais foram a decorrência disso? Simplesmente que, em grande parte da situação, isto não funcionou. E não funcionou por razões bastante simples. A primeira coisa que nós podemos nos dar conta é que pelo menos 1/3 dos lares brasileiros, das residências brasileiras, não têm acesso à internet. E por não terem acesso à internet, nós podemos imaginar que não se pôde fazer aquilo que se tinha programado. Então, eu vou repetir, 1/3 não tinham acesso à internet dos lares brasileiros. Então, vejam a seguinte situação. Se dizia, agora vamos todos ter aula à distância, mas as pessoas não tinham o mínimo dos equipamentos necessários. Muitas vezes, tudo que tinha era um smartphone que era usado solidariamente por toda a família, enquanto outros puderam comprar notebooks, ter internet mais rápida. Quer dizer, então foi de uma maneira desiguais. Uns tinham situações, uns tinham condições de fazer trabalhos com a internet, outros nem sequer tinham uma sala, um quarto, uma peça onde pudessem botar equipamentos, aliás, equipamentos que nem têm. Então, vejam, esse quadro da educação foi altamente prejudicado. Nós temos alunos que foram aprovados por decreto, olha, agora todos estão aprovados, independente do que foram feitos, e alunos por exemplo, vou trazer um exemplo de 4º e 5º ano de escolarização, que simplesmente não sabem ler e não sabem fazer operações de matemática. Quer dizer, então, nós realmente tivemos um corte, um vazio nisso. Agora peguem esta situação dolorosa que estamos tendo e vejam isso para a pesquisa, que é o termo dessa fala, do qual as minhas considerações preambulares até então foram de localização. Vejam como a pesquisa, em todas as áreas, teve uma dificuldade muito grande de poder ser realizada nesse tempo. E essa dificuldade de se poder ser realizada nesse tempo refere-se à falta da situação básica para fazer pesquisa. Nós acompanhamos a cada dia 2 situações que conspiram contra a situação da universidade, dos institutos federais. A primeira é não ter recursos adequados para fazer pesquisa, através de cortes muito grandes
que são promovidos na situação de fazer educação. E a outra situação é a não capacidade que as pessoas têm de operar nessa dimensão de fazer pesquisa. Não bastasse isso, nós temos um governo que desacredita na situação da educação. Tivemos, por exemplo, um ministro de Educação que disse com todas as letras, todos nós ouvimos ele dizer, que nas universidades públicas só se planta maconha e se faz droga, e que as pessoas estão na universidade apenas para tirar proveitos próprios. Quer dizer, isso não é verdade. Isso nunca aconteceu. E aí, então, se taxa a universidade dessa maneira. A universidade é lançada ao descrédito. Mas vamos imaginar que não ocorresse esse descrédito. O que nós vamos ver também, e como consequência disso? A desvalorização do conhecimento em momentos que o conhecimento devia de ser valorizado. Nós acompanhamos a cada dia manifestações, por exemplo, do presidente da República contra a vacina. E quem se pronuncia contra a vacina está se pronunciando contra a ciência. Então, essa situação fica cada vez mais agravada pelo descrédito que nós, profissionais da educação, estamos recebendo. Quer dizer, não é apenas trabalhar de uma maneira diferente, mas é não reconhecer que esse trabalho que está sendo feito, ele possa, de uma maneira mais eficaz, contribuir para que nós tenhamos um Brasil melhor. Então, ao lado da pandemia, ao lado das dificuldades com a doença, que matou mais de 600 mil pessoas já no Brasil, nós temos uma situação em que se põe em descrédito todas as tentativas de se melhorar esse quadro. Quer dizer, ao invés de sermos estimulados, nós estamos nessa outra situação. Então, essa é uma situação realmente complicada que vive a produção de ciência no nosso país. Porque a ciência que é produzida não é valorizada, e não sendo valorizada a produção, é também, por consequência, desvalorizado aqueles que estão lá fazendo essa ciência. Eu penso que, para um começo de conversa, essa situação, agora eu me ponho à disposição do Rafael para responder a algumas perguntas mais. Muito obrigado, professor Chassot. Bom dia, Érico. Érico está conosco agora. Seja muito bem-vindo, Érico. Bom dia, professor Chassot. Muito obrigado por aceitar o convite. Desculpe esses tumultos. Hoje a internet aqui em casa resolveu falhar. Bom dia, Rafael. Prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Agora nós estamos aqui os três. Professor Chassot, muito obrigado pela sua fala.
ela traz para nós um painel, né? Um painel daquilo que estamos vivenciando na atualidade. E isso é muito importante ser colocado em uma análise crítica, analítica, né? Provinda, né, da ciência. E dentro daquilo que o senhor disse, o senhor fez um excelente painel, né, do Covid-19 que nós estamos vivenciando dentro dessa interface da educação. Nós temos dentro desse quadro, né, ressaltando aqui alguns aspectos da sua fala, antes para que a gente possa dialogar, para que eu possa fazer posteriormente uma pergunta ao senhor. É um quadro em que a sociedade ela não vai retomar de uma forma igual antes de ingressar a pandemia, ou seja, a nossa sociedade brasileira ela vai retornar, né, pós-pandemia, a uma condição muito mais vulnerável economicamente e socialmente falando, ou seja, mais desigual, né? Então, sabendo que nós já temos uma estrutura de desigualdades centenária no Brasil, né? Então, não é novidade. Então, a situação tende a ficar pior do que iniciou-se dentro da pandemia. O governo Bolsonaro implementa políticas equivocadas dentro de um quadro para tratar não só a pandemia, mas também a educação, sabendo que a educação tem um ponto vital dentro dessa interface de superação da pandemia, porque é por conta da educação e da ciência que nós conseguiremos, né, e que estamos conseguindo avançar mesmo a trancos e barrancos, né, contra a Covid-19 por meio da promoção da vacina. Né? Então, a vacina é a síntese de acúmulo de conhecimento e de experiências dentro da ciência. E o senhor coloca a questão da educação à distância, que é um ponto muito elementar dentro desse quadro, né, de desigualdades que estamos enfrentando. O senhor tem completa razão, nós docentes não tivemos tempo de nos preparar como deveríamos para um quadro de modelo virtual. Evidentemente que aos trancos e barrancos estamos nos organizando como podemos dentro das nossas casas, com as nossas famílias. E o senhor aponta um outro aspecto, né, desse quadro que é muito salutar. A condição, né, não só de infraestrutura, mas também das desigualdades dos nossos alunos e alunas, né, desde o ensino fundamental e médio, né, desde a universidade. Pois bem, nossos estudantes, eles realmente têm um grave hiato, né, entre aquilo que se esperaria que eles tivessem de infraestruturas, né, como o senhor citou, computadores, a internet, né, uma fibra ótica que seja capaz de sustentar a transmissão como nós estamos agora conectados, nós três aqui juntos, né? Para além disso, né, um espaço dentro da casa para que ele pudesse conectar, né, e fazer as aulas, mas no nosso caso é muito diferente, né? Os nossos estudantes, eu digo de um modo mais geral, né, eles não têm esse acesso a infraestruturas. E quando a gente faz essa análise para o caso da Amazônia, né, trazendo para o Sudeste paraense, a situação é um pouco mais vulnerável, né? Então, a gente está falando aqui também de indicadores sociais que nós acompanhamos, né, essas métricas, né, ao longo dos anos, e nós sabemos que isso tem se agravado ainda mais na pandemia, e dentro desse agravante, nós sabemos que a educação é um dos principais indicadores sociais. Então, a falta de ausência, a ausência, né, desse instrumental, não só de infraestrutura, mas de apoio, né, dentro dos lares, das casas, das residências dos nossos estudantes, tem prejudicado a propagação do ensino, né? Sempre lembrando que a educação à distância sempre foi uma bandeira, né, propagada por governos que não pensavam efetivamente de uma promoção de expansão para o interior do Brasil, para as áreas de fronteira do Brasil, né, da universidade pública, né? Sempre foi um remendo, né, que o governo federal pensou, e hoje a gente está vislumbrando um pouco essa interface, sabendo que não é por esse caminho que nós iremos conseguir levar a educação para os nossos estudantes, e aí mencionando o gênero masculino e feminino, né? Então, esse quadro de desigualdade, ele se agrava dentro daquilo que o senhor coloca, né, desses indicadores, né, como o senhor disse, apenas nós não conseguiríamos, né, ter o acesso igualitário
da internet, não só de uma educação que estamos providenciando via Universidade Federal, mas também pela transmissão, dado a um quadro de infraestruturas que são ausentes. E também o senhor coloca uma questão que é sobre a ausência, né, de políticas que acreditem, né, políticas do governo federal que acreditem na ciência, né? Então, nós constatamos ao longo desses episódios, né, vivenciados mais recentemente, desde o início da pandemia, que o governo faz uma contra-ofensiva, né, em relação à ciência por esse caminho, né? Então, a vacina nunca foi apresentada como uma solução, foi mais um aspecto de opinião pública que foi sendo colocado, a opinião pública, eu digo, junto com a ciência, sendo colocada como uma possibilidade de superação, e o governo federal sempre na contramão, né? O Covid-19 mostra para nós a importância da ciência dentro da nossa sociedade, né, da vacina, das formas de propagar, né, o acesso igualitário a essa vacina de forma gratuita, né, e não só a ideia que a ciência promove vida, né, mas que também o governo deveria promover políticas equitativas dentro dessa concessão de direitos, né? Então, professor, dentro desse quadro que o senhor monta, que eu acho que é muito importante, né, para os nossos telespectadores ouvirem, né, e assistirem, eu perguntaria para o senhor, né, dentro desse desmonte, né, digamos assim, da ciência, da educação, pelo governo federal, quais seriam as perspectivas, professor, que nós teríamos agora para, vamos dizer assim, para os próximos anos, né? Nós sabemos que no ano que vem estaremos num período pré-eleitoral, né, para 2023. Nós temos uma grave instabilidade dentro dos órgãos de planejamento da ciência do governo federal, né? Então, quer dizer, a gente está tendo, isso foi noticiado, né, recentemente, que a CAPES ela teve um corte de recursos de 90% em relação a este ano, no próximo ano. Isso a gente busca os dados que estão divulgados nas fontes, né, que são de jornais respeitados, de mídias respeitadas. A gente vê que há uma queda de recursos desde do início do governo Temer até a atualidade na ciência, né? Então, isso é um fato que é importante ponderar. Então, eu gostaria de saber, professor, como o senhor vê a possibilidade de a gente retomar, né, vamos dizer assim, uma curva ascendente dentro, não só da gente apostar na educação, apostar na ciência, né, apostar nos programas de pós-graduação como formadores não só de capital humano, mas como também de ciência para a sociedade. Como o senhor vê essa perspectiva para os próximos anos, né? O senhor vê uma situação mais drástica do que estamos vivendo hoje, uma tentativa de recuperação, alternativas de recuperação? Então, a minha pergunta iria mais nesse sentido. Passados os tempos pandêmicos, nós vamos voltar numa situação muito pior do que aquela que era no começo de março de 2020. Por quê? Os pobres voltarão muito mais pobres. Os ricos voltarão muito mais ricos. E se nós olharmos a situação, nós vemos, por exemplo, dois grandes nichos da situação brasileira numa situação privilegiada. São as redes de supermercados e são especialmente as redes de farmácia. Hoje se diz, a título de brincadeira, que de manhã eu posso acordar e ter uma farmácia na minha casa transformada, uma residência transformada em farmácia. É impressionante, eu estou falando agora particularmente da situação de Porto Alegre, onde nós vemos o florescimento de duas redes de farmácia que chegam a ter na mesma esquina, duas esquinas vis-à-vis uma da outra,
e cada uma tem uma farmácia na esquina. Isso é uma coisa muito fantástica. Outra coisa, olhem a situação dos supermercados. O que nós, nesse período, assistimos de aumento de preços, e os supermercados estão vendendo como nunca venderam e com maiores preços do que eram de um dia para o outro. Então, essas duas situações nos fazem mais pobres a todos e fazem alguns mais ricos. Então, essa situação. E como consequência disso, nós temos particularmente a situação da escola, e quando eu falo em escola, eu estou falando num instrumento, num artefato cultural do ensino fundamental, do ensino médio, da graduação e da pós-graduação. Estou falando em escola nesse sentido amplo para todos. A situação da escola realmente fica pior. E fica pior por duas razões. A primeira é a improvisação. Tu mesmo dissestes que nenhum docente recebeu preparação para fazer isso. Quando isso existia sempre com necessidade de estudos, apoio técnico, essa coisa não aconteceu. Então, a primeira é essa situação. A segunda, e talvez mais dolorosa, é o descrédito que se dá à ciência. Ontem de tarde, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, houve um grupo protestando contra a vacina e contra o chamado passaporte vacinal, que estavam na Câmara de Vereadores, um cartaz onde havia suásticas nazistas, querendo dizer que aqueles que defendem a vacina eram nazistas. Quer dizer, é incrível, a gente não pode acreditar que isso esteja acontecendo, dizendo que os que estão a favor da vacina são nazistas, e se levou cartazes à Câmara quando discutia se pediria ou não o passaporte vacinal. Nós sabemos que a situação ainda não terminou. Vamos pegar o exemplo da Rússia. Ontem, na Rússia, morreram mais de 1.000 pessoas por causa ainda da Covid-19. Quer dizer, a coisa não está a solução. Mesmo aqui entre nós, ainda está morrendo gente. É verdade, muito menos, mas nós estamos muitas vezes confraternizando como se tudo tivesse passado. A situação é outra. Nós ainda temos que continuar nos cuidando. Então, vejam que essas duas situações conspiram fortemente contra a escola. E no momento que a Organização Mundial do Comércio tem como um dos itens vendáveis a escola, o que nós vemos surgindo? Situações em que nós nem sabemos mais quem são os donos de algumas instituições, particularmente da rede privada. Então, essa é uma situação que também nós temos que nos ter presente. E é claro que se nós não tivermos essa mínima condição de fazer pesquisa, não teremos produção de novos conhecimentos, porque há que produzir novos conhecimentos. Tu falaste, por exemplo, no corte de verba da CAPES, cerca de 90%. Quer dizer, veja
o que isso significa em cima de todas as propostas que se tinha de fazer pesquisas em diferentes áreas, e mesmo particularmente as pesquisas contra a Covid-19 que se estão fazendo, todas essas estão sendo canceladas. Nós estamos numa outra realidade. Professor, bom dia mais uma vez. Quando eu convidei o senhor, eu sempre fiquei pensando como seria a pesquisa, o desenvolvimento científico nesse mundo pós-pandemia, mas eu também ficava imaginando como o brasileiro comum, por exemplo, o senhor é professor desde 61, e hoje a gente vê esse estado de negação da ciência, mas todo mundo quer tecnologia. E eu fico me perguntando, como nós queremos tecnologia sem ter ciência? Como nós negamos a ciência via de uma forma muito mais grave, né? Negamos ciência via o governo federal, né? Via órgão institucionalizado, negamos verba à pesquisa, mas, de um certo modo, o governo quer tecnologia. E aí eu fico pensando, como a gente pode pensar em um país com um futuro melhor, em uma visão negacionista, onde a gente nega verba para desenvolver pesquisa, né? Nega verba para desenvolver estímulos ao consumo, mas também estímulo ao conhecimento. Aí eu queria ver do senhor uma perspectiva de como o Brasil via ciência naquele período, quando o senhor iniciou a lecionar, que já era um período conturbado também politicamente do Brasil, né? E agora, qual é a diferença fundamental que o senhor consegue enxergar e qual a nossa perspectiva enquanto produzir conhecimento para uma sociedade mais justa? Nós temos alguns dados, e é claro que eu não posso trazer aqui agora certos números, até porque as colocações feitas pelo Érico são muito amplas e muito precisas. Vamos ver uma situação. A ciência mostrou, na situação do coronavírus, a sua eficiência, a maneira rápida, precisa, multidiferenciada, que se ofereceu vacinas para a população, foi de alguma coisa que mostra a capacidade de se fazer remédios, de se fazer vacinas. Agora, quando isto é desvalorizado, e parece que nós temos no presidente da República o ícone, a figura máxima de manifestação contra a vacina, de não ter cuidado. Então, nós temos realmente uma situação, até se tivéssemos dinheiro, eu vou repetir, se tivéssemos dinheiro, nós teríamos condições difíceis de implementar propostas da ciência. Agora, imagino sem dinheiro e ainda ter que enfrentar aqueles que são contra aquilo que está se fazendo pelo bem-estar de toda a população. Agora, tu me perguntas como é que mudou, como é que era e como é que não era. Eu acho que a gente podia pegar um dado literal, fácil de ver isso. Observem o número de pessoas que passaram para o estado de pobreza
nesses últimos meses. Só esses números de pessoas que passaram para o estado de pobreza nesses últimos meses traduz o quanto nós ficamos mais fragilizados. E aí tem dados impressionantes. Não sei se observaram, existe uma palavra que se transformou quase que como mágica nos últimos meses. A palavra agro. O que é isso? É muito significativo que um dos países do mundo que é o maior exportador de alimentos, de grãos, tanto de milho, soja e também de carnes, particularmente frango, suínos. Esse país produz as quantidades dessas. Para quem? Para o mercado externo. Quer dizer, nós temos um país onde as pessoas passam fome e, nesse mesmo país que as pessoas passam fome, este país é um dos maiores exportadores de alimentos. Isso é um paradoxo. E mais um detalhe, esse agro tão badalado, tão incensado e tão cantado, praticamente não gera empregos, porque é numa situação de uma agroprodução altamente mecanizada. Por outro lado, a agricultura familiar, que gera empregos, sofre dois grandes entraves. O primeiro é a concorrência desleal dos grandes produtores. E o segundo é uma situação de desestímulo à produção, porque se coloca a produção em larga escala, ocupando espaços territoriais privilegiados para fazer o agronegócio contra a agricultura familiar, que tem essa situação. E, inclusive, desvalorizando os alimentos produzidos na agricultura familiar. Então, essa situação é paradoxal. Somos um grande produtor de alimentos num país que cresce cada vez mais o número de pessoas famintas. Então, essa é uma situação que nós temos que considerar quando se olha essa colocação que tu colocaste, Érico. Bem, Rafael? eu vou fazer agora uma outra questão, professor Chassot. Professor, então, dentro desse quadro que o senhor coloca, respondendo à questão que Érico fez, nós, como o senhor já ressaltou durante sua fala, estaremos numa condição, numa situação muito inferior àquilo que nós estávamos antes de ingressar nessa crise, né, do Covid-19 a partir do início de 2020. E tomando como base, né, nós ainda não tivemos nosso censo, o censo 2020, justamente porque o governo federal alegou não ter recursos para que pudesse ser realizado. Então, um censo que deveria ter sido realizado lá em 2020, ele não foi realizado em 2021, neste ano, e esperamos que ele seja realizado no próximo ano, 2022.
nós teremos, a partir da comprovação da coleta de dados domiciliares e também estatísticos, né, que serão realizados, a apuração, um nível de desigualdade muito maior daquele que nós já vivenciamos, né? Então, exatamente, estaremos numa situação muito inferior que o censo, ele tem esse lastro, né, para justamente trazer para nós não só as informações das medianas nacionais, estaduais, mas também a das micro-regiões ou municípios, que é onde que estamos, né? E exatamente por conta disso, nossa desigualdade, como o senhor ressaltou, será maior, né? Nós vemos hoje diariamente os boletins, noticiários, nos jornais, o mapa da fome que se agravou no Brasil, né? Então o Brasil volta, né, para o mapa da fome, né? Então, dentro desse quadro, professor, nós inevitavelmente, né, necessitamos pensar num projeto de superação dessa desigualdade, né? Entendendo que a educação e a ciência têm papel elementar e central nessa promoção do desenvolvimento, como que o senhor colocaria um caminho, né, ou alternativas dentro desse caminho para a gente formular um projeto pensado para a educação ou com a educação, junto com a ciência para o desenvolvimento? Como que o senhor sugeriria, né, um caminho que a gente pudesse trilhar, né, para que a gente pudesse efetivamente recuperar alguma margem de manobra, se assim eu posso dizer, para que a ciência pudesse ter uma autonomia, né, não só pela condição de recursos recebidos financeira, mas também para que a gente pudesse retomar as nossas pesquisas que foram, de alguma forma, interrompidas dentro de um quadro de cortes de recursos do governo federal. A primeira e mais importante decisão que nós temos que tomar é mudar as atuais políticas de produção de alimentos e de uso dos bens que a nação tem. É muito fácil eu exemplificar, particularmente, a situação que se enxerga, por exemplo, no Pará, e vamos pegar mais especificamente Marabá, de onde estamos com a Unifespa, que promove essa discussão aqui e agora. Quando nós enxergamos, numa mesma tarde, em Marabá, 2 ou 3 trens com 200 vagões cada um, levando minério, dito de ferro, mas também sabemos que tem outras coisas preciosas, inclusive ouro nesse minério, levando de Marabá, ou da região, para o porto de Itaqui, no Maranhão, de lá irem os navios para a China ou para qualquer outro lugar das nossas riquezas. Vamos pensar o seguinte, para facilitar o que nós estamos dizendo. Pensem uma área de terra. Uma área de terra que você tira a cada dia 200 vagões de minério dali. Como é que ficam essas terras? Essas terras ficam envenenadas, as águas ficam envenenadas, os rios, os alimentos. E aí o que se faz? Se vai lá e se coloca, indeniza os indígenas e eles recebem dinheiro que muitas vezes se destinam a compras de bens que não são nem necessários, ou compram alimentos dos brancos que depois eles não sabem o que fazer com as embalagens. Mas quem roubou esses vagões com todos esse minério está absolvido. Isso sempre me assemelha às indulgências da Igreja Católica Romana, onde peca, aí paga uma indulgência, paga um dinheiro e está absolvido. Aliás, a mesma coisa se dá
com os créditos de carbono. Quer dizer, polui, aí planta umas árvores, pode ser até eucalipto, que só estraga o solo, e está absolvido. Então, esta é uma política que tem que mudar. A relação, inclusive, da importação de alimentos, da importação de agrotóxicos que são produzidos e não podem ser consumidos no país produtor, então se exporta, e o Brasil é um grande comprador. A ministra da Agricultura defende, olha, agora nós temos alfaces mais bonitas, tomate mais bonito, porque, bom, tem o agrotóxico. Quer dizer, nós levamos o veneno para a mesa. Então, esta é uma situação maior que precede essa situação. É claro que agora nós temos que pensar como mudar esse quadro. Assim como há pouco eu falei do agro, o roubo de minérios, que ocorre particularmente na Amazônia, é uma situação que se agrava. Não é sem razão que o presidente é apontado como um genocida dos povos amazônicos que aqui estavam por primeiro. Então, essa é uma situação. É claro que essas situações que eu recordei, e eu falei do rapto de minérios, e eu falei na importação de venenos. Isto se reflete em duas dimensões. Uma de quanto as pessoas ficam debilitadas em sua saúde, como as pessoas ficam mal alimentadas por causa dessa situação. E a segunda, de termos cada vez mais pessoas com fome. E quando nós tivermos pessoas com fome, não adianta, não é solução dar escola para essas pessoas, porque elas não têm condições. Elas precisam, antes de ter escola, elas precisam de ter comida. E se nós olharmos que agora o osso, a parte que antes era levada para fazer adubo, isso já está sendo usado como recurso alimentar. Um grande número de brasileiros que sofrem essa situação. Eu acho, professor, que aí a gente tem uma análise de um país que, como o senhor me falou, de um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas também nós temos tínhamos um dos maiores centros de desenvolvimento de novos produtos agrícolas do mundo, a Embrapa, né? Então, a gente tem um país que tem um vasto solo e poderíamos ter uma diversidade de agricultura baseado também em uma linha de pesquisa, linha de desenvolvimento de ciência básica da terra, que a Embrapa sempre fez, o que nos tornou esse grande produtor, mas aparentemente a gente não é interessante para o Brasil ter essa agricultura familiar forte e, ao mesmo tempo, ter um agro forte, né? Porque, dada a extensão no Brasil, dada a nossa condição de produzir, a gente poderíamos ter os dois atuando. Não há necessidade de ter o maior produtor de alimento e 20 milhões de brasileiros hoje passando fome, ao mesmo tempo que a gente deteriora uma cadeia de conhecimento, que era a Embrapa, de desenvolvimento de produtos e de tecnologia, que fortalecia também a agricultura familiar. Então, como é que assim, quando eu olho para essa situação, vejo assim, como a gente consegue sair desse mundo sem essa ruptura, né? Porque em algum momento a gente tem que pensar em como nos alimentarmos, como o Brasil, como sociedade, vai se sensibilizar e não achar normal que 20 milhões de brasileiros diariamente fiquem com fome.
Como o senhor vê o papel da Embrapa nesse sentido, ou até mesmo o papel das universidades que têm cursos de agronomia, zootecnia, e a sua interação com a sociedade, com o meio que em sua volta? Bom, eu acho que a Embrapa é um excelente exemplo quando nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro. Quer dizer, aquilo que era produzido ali com grandes recursos, olhem a situação de melhoria de várias qualidades de grãos e outras situações mais, como isso é literalmente demolido, porque se tira recursos para a pesquisa e se perde um cabedal de conhecimentos que estavam há muito produzidos e deixam, por falta de financiamento dos órgãos de pesquisa, nós não temos, não só deixamos de fabricar, deixamos de produzir, mas, inclusive, perdemos o conhecimento, muitas vezes por situações muito enganosas na população. Eu acho que essa situação que tu colocas, Érico, realmente é uma situação que nós vemos os órgãos de fomento perderem o seu sentido, porque eles não têm recursos. Érico, acho que está seu áudio. Está desligado. A gente já estamos aqui há mais ou menos 1 hora conversando, e aí a gente queria fazer uma rodada final e pedir uma fala para o senhor. Rafael pode fazer mais uma pergunta e a gente faz uma fala de encerramento. O senhor faz uma fala de encerramento da conversa. Muito bem, muito obrigado, Érico. Professor, então, retomando as bases, né, da nossa educação, que é o ensino fundamental e médio e o ensino infantil, como o senhor colocaria, quais seriam as prerrogativas, né, as suas sugestões para que a gente pudesse, vamos dizer assim, não vou dizer minimizar, né? Porque eu acho que a desigualdade que foi empregada durante esse momento de crise pandêmica, a educação fundamental, infantil, ela só demonstrou o quanto somos desiguais em termos de acesso, não só às infraestruturas de internet ou acesso a notebooks para assistirem às aulas, mas principalmente na concessão de direitos, né? Direitos esses sociais para a população. Então, como que o senhor colocaria uma alternativa, né, para que a gente pudesse, né, pós momento pandêmico, pós retomada das aulas presenciais, né, retomar, né, essa educação que é tão importante para a formação dos nossos estudantes, que depois chegam até as universidades por meio do vestibular, né, para que a gente pudesse minimamente reduzir esse ato, né? E sabendo que essa desigualdade ela dificilmente será reduzida nos próximos anos, né? Por mais que houvesse políticas prioritárias, né? Elas irão ajudar, mas dado a desigualdade que se ampliou nesse momento pandêmico, dificilmente nós retomaremos, né, uma condição antes da pandemia. Então, como o senhor colocaria não só a importância da gente retomar, né, políticas educacionais, né, não só promovida pelas escolas, pelos institutos federais, né, no ensino fundamental e médio, né, e técnico, né, pensando que essa é a base da nossa formação da ciência dentro do Brasil. Seria um pouco nesse sentido a minha pergunta. Eu vou laborar em utopia. Eu posso ser até vaiado pela proposta que eu vou trazer,
no meu país de utopia, nos meus sonhos, nós teríamos doutores para ensinar no ensino fundamental, mestres para ensinar no ensino médio, graduados para lecionar na graduação. E para a pós-graduação, nós não teríamos exigência legal de qualificação nenhuma. Eu sei que é um sonho, eu sei que alguns colegas podem estar até vaiando, mas eu pergunto, o que é mais difícil? O que é mais complexo? O que é mais oneroso? Uma aula no ensino fundamental ou uma aula num curso de doutorado? Eu acho que se nós respondermos essa pergunta, o que é mais complexo, o que é mais doloroso, o que é mais difícil, qualquer um de nós reconhece que é no ensino fundamental. Eu, se amanhã tivesse que dar uma aula, olha, amanhã tens aula, tem que falar sobre energia, digamos, quinta série, quinto ano do ensino fundamental, ou falar sobre energia num curso de pós-graduação. Onde é que eu teria que estudar mais? Onde é que eu estaria mais envolvido na preparação? Muito provavelmente nessa aula do ensino fundamental. É mais difícil, é mais complexo. Eu repito, eu sei que eu estou laborando em utopia, sei que isso não vai acontecer nunca, mas outra coisa, a remuneração. Eu recordo, eu tive uma meteórica passagem no diretor de uma escola. Se um dia falarem no meu nome, na história dessa escola, vão dizer o seguinte: Chassot, o breve, não durou 6 meses. E realmente eu não durei 6 meses na direção de uma importante escola quando fui levado para ser diretor. Por quê? Eu dizia que os professores de educação infantil tinham que ganhar pelo menos igual ao que ganhavam os professores do ensino médio. A resposta da mantenedora: na educação infantil eles só brincam, e no ensino médio eles preparam para entrar no vestibular, passar no vestibular, portanto eles têm que ganhar mais. Quer dizer, esse meu sonho de igualdade ou de valorização do ensino fundamental não pegou. Outra coisa, eu dizia nessa escola, e por isso eu perdi o cargo de diretor, que todos que trabalhavam na escola eram educadores, e não podia ter educador analfabeto. Então eu não tinha ali. Eu queria que o pessoal da limpeza, que o pessoal da segurança, todos esses fossem alfabetizados. E organizei um curso de alfabetização para eles. O que veio a mantenedora me dizer? Negativo, não, isso não é nossa competência. A nossa competência é outra. Nós temos que lecionar para os nossos alunos, fazer deles aviõezinhos capazes de passar no vestibular. Quer dizer, eu reconheço que essa é uma sugestão que não será aplaudida pela maioria das pessoas que estão me ouvindo agora, mas eu gostaria de ter no ensino fundamental os melhores professores com os melhores salários. No ensino da pós-graduação, eu não precisaria ter os melhores professores, porque lá os alunos já têm outras condições de aprendizado. Mas sonhar é preciso. Vamos ver como é que nós podemos mudar um pouco esses sonhos e fazer uma coisa mais viável.
Obrigado, professor Jassô. Rafael, tem mais algum comentário? Não, Érico, eu agradeço também a resposta do professor Chassot. É uma utopia, professor, mas é uma utopia que nos leva a sonhar. Eu acho que o sonhar é o caminho para o futuro também. Eu concordo. Sonhar é preciso. Sonhar E sonhar utopias, preciso e porque talvez necessário. algumas delas possam se transformar em realidade. Professor, muito obrigado pela a disponibilidade de conversar com a gente. É um prazer sempre ouvi-lo. Estamos caminhando para o encerramento. Eu gostaria de pedir ao senhor uma fala de encerramento do nosso programa. E agradecer mais uma vez ao Rafael pela disponibilidade também do horário e o debate sobre o tema, que, para quem faz ciência, a gente meio que vive em mundos, em bolhas, né? A palavra do momento, né? E a universidade, quem faz, por exemplo, no meu caso, como eu entrei em física e trabalhei com uma área muito afastada da sociedade, muito técnica, a gente acaba vivendo em mundos fechados, né? E quando a gente entra na universidade, vira professor, participa desse projeto de extensão, vê a necessidade de uma sociedade mais justa, igualitária, e pensa no nosso a fazer como ciência, a gente sempre vê como é que nós, professores, educadores, mas também cientistas, podemos contribuir de uma maneira mais efetiva para a gente chegar um pouco mais perto da utopia, né? De um mundo mais igualitário, de oportunidades iguais para todos. E aí eu queria que o senhor fizesse uma fala para encerramento do nosso programa. Muito obrigado, professor. Obrigado, Rafael. Eu acho que tu colocas uma coisa fundamental, um mundo mais igual. E se nós não estivermos cuidando desse planeta Terra para que ele seja igualmente fruído por todos, não é uns que vão pegar a parte mais rica e os outros vão comer os ossos. Não, tem que ter coisas boas para todos. Esse é um sonho de transformação. Eu agradeço o convite da TV Tariri e dizer da minha satisfação em estar um pouquinho mais perto da Unifespa, onde, desde 2018, eu estou como professor visitante sênior, onde eu tenho orientandos, e esse trabalho é muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado. Sonhar é preciso. Sonhar é preciso. Rafael, eu acho que podemos pedir para ela interromper a gravação.